Há momentos na vida em que você percebe que algo não está certo. Você se esforça, trabalha, se dedica, mas parece que sempre há uma força contrária tentando bloquear seus passos. É como se cada porta que deveria se abrir ficasse emperrada, como se cada conquista demorasse mais do que de essa oração quebra todas as amarras agora. Há momentos na vida em que você percebe que algo não está certo. Você se esforça, trabalha, se dedica, mas parece que sempre há uma força contrária tentando bloquear seus passos. É como se cada porta que deveria se abrir ficasse emperrada, como se cada conquista demorasse mais do que deveria. E, em muitos casos, o que está por trás disso é a inveja, o olho gordo e os impedimentos espirituais que agem de forma silenciosa, porém real. O mais desafiador é que esse tipo de luta não aparece diante dos nossos olhos como um inimigo visível. Mas a verdade é que o Senhor já nos deixou instruções claras em Sua palavra para lidar com situações assim. No Salmo 91, ele declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso, proteção e livramento contra toda seta que voa de dia e contra a peste que anda na escuridão. Isso significa que mesmo quando a inveja é lançada contra você, mesmo quando os impedimentos tentam te prender, existe um lugar seguro onde nenhuma arma pode prosperar. Ela se manifesta nas frustrações repetidas, nos relacionamentos que desmoronam sem motivo, nas oportunidades que escapam de nossas mãos e na sensação de que sempre existe algo puxando para trás. Quando isso acontece, a pessoa começa a se perguntar: será que sou eu? Será que não sou capaz? Será que nunca vou conseguir avançar? Essas perguntas se tornam um fardo, porque a mente passa a acreditar que a vida está condenada a andar em círculos. Quando olhamos para essa promessa, entendemos que a inveja pode até tentar ferir, mas não tem poder para determinar o futuro de quem é guardado por Deus. Muitas pessoas pensam que inveja é apenas alguém sentir ciúme ou desejar o que você tem. Mas, espiritualmente, inveja é uma energia contrária que busca interromper processos, gerar atrasos e semear desânimo. E os impedimentos espirituais são como muralhas invisíveis, criadas para desacelerar ou até mesmo travar sua caminhada. Que ainda que o coração esteja cansado e sem direção, o Salmo 23 nos lembra que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas, mesmo quando enfrentamos vales de sombra e morte. Isso mostra que a proteção de Deus não é apenas espiritual, mas também emocional, mental e prática. Ele restaura a alma, fortalece os passos e guia para caminhos de justiça. A inveja que foi lançada contra a sua vida será anulada. Os impedimentos que bloquearam seus caminhos serão removidos, e você verá a manifestação de vitória e libertação. Este não é apenas um momento de fé, é uma oportunidade de transformação completa. Por isso, fique atento e não perca nenhum segundo do que será compartilhado. Porque a chave que você precisa pode estar justamente nesta palavra. Cada frase, cada oração, cada declaração foi preparada para despertar sua fé, renovar sua esperança e colocar você em uma nova dimensão espiritual. Enquanto você ouvir, o Espírito Santo começará a agir em áreas da sua vida que você nem imaginava. Cadeias invisíveis vão se romper. Pensamentos de derrota serão substituídos por convicção de vitória, e a paz de Deus invadirá o seu coração. Agora, permita que a sua mente se abra para esse momento. A boa notícia é que quando você se posiciona em oração, essas muralhas caem. A oração não é apenas uma repetição de palavras, mas um clamor que toca o coração de Deus e libera o sobrenatural sobre a sua vida. Neste vídeo, você vai ser conduzido a uma oração de libertação e quebra de barreiras. E não importa há quanto tempo você sente que algo está travado, hoje o poder de Deus pode mudar essa realidade. Não é vista a olho nu, não deixa rastros imediatos, mas vai se infiltrando nos ambientes, nos relacionamentos e até nos pensamentos. É como uma sombra que caminha atrás, tentando roubar a alegria e a paz de quem se esforça para crescer. A grande armadilha
é que muitas vezes a pessoa que sofre os efeitos da inveja nem percebe o quanto isso está afetando suas decisões, sua saúde e sua vida espiritual. Não encare isso como mais um vídeo, mas como um encontro divino, como uma convocação do próprio Deus para que você receba proteção, direção e vitória. O Senhor vai falar com você, vai tocar em áreas que pareciam esquecidas, vai restaurar o que foi roubado e abrir portas que estavam fechadas. Prepare o seu espírito, porque a partir deste instante começa uma jornada de libertação, clareza e renovo que mudará não apenas o seu dia, mas também o seu futuro. A inveja é um peso silencioso. Ela sente o cansaço, sente o desânimo, sente as portas se fechando, mas não entende que existe uma raiz espiritual por trás disso. Biblicamente, a inveja sempre foi uma força perigosa. Caim se levantou contra Abel por inveja. José foi vendido pelos próprios irmãos, porque eles não suportavam ver os sonhos dele. Saul perseguiu Davi porque não aceitava que Deus estava levantando alguém ao seu lado. Em todos esses casos, a inveja foi como uma pedra colocada no caminho, tentando impedir que a promessa de Deus se cumprisse. Mas em cada história, a mão do Senhor mostrou que a inveja não é capaz de parar quem tem destino firmado por Ele. Na vida prática, a inveja pode se manifestar de formas sutis. Talvez você perceba que, ao compartilhar uma conquista, há pessoas que reagem com frieza em vez de celebrarem com você. Talvez tenha sentido que, depois de uma vitória, começa a enfrentar lutas inexplicáveis. Em alguns casos, até a saúde é atacada, como se o corpo carregasse um fardo sem explicação. O coração fica pesado, a mente se confunde e a sensação é de que a vida está travada. Esse é o peso invisível da inveja. Não se vê, mas se sente. O Salmo 91 fala sobre a peste que anda na escuridão e a mortandade que assola ao meio-dia. Quando o coração está guardado pelo Altíssimo, nenhuma seta atinge, nenhum peso prevalece. Já o Salmo 23 traz uma outra perspectiva. Ele mostra que, mesmo diante de inimigos, a mesa do justo é preparada pelo próprio Deus. Isso significa que a inveja pode até existir, pode até observar, mas não pode impedir que a provisão de Deus se manifeste. Enquanto alguns tentam lançar palavras de maldição, o Senhor derrama óleo sobre a cabeça e o cálice transborda. Essa imagem nos mostra como certos males são sorrateiros, surgem sem aviso e mesmo assim conseguem causar estragos. A inveja é exatamente assim. Ela anda nas sombras, age em momentos de descuido e tenta se aproveitar das brechas emocionais e espirituais. Porém, a promessa é clara: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso significa que a inveja pode até ser lançada, mas não precisa encontrar morada. O peso da inveja é real, mas o poder da oração é maior. Hoje você precisa compreender que não nasceu para viver debaixo de fardos que não são seus. A inveja pode até pesar sobre sua vida por um tempo, mas não tem autoridade para definir seu futuro. Cada vez que você se coloca diante de Deus em oração, esse peso começa a cair, as correntes se rompem e a leveza da presença divina toma o lugar da opressão. O Senhor não permite que você carregue mais do que pode suportar. Essa imagem revela que a inveja não é páreo para a abundância do cuidado divino. O problema é que muitos carregam esse peso como se fosse normal. Acordam sem ânimo, caminham sem força, acreditam que fracasso é parte da vida. Não entendem que parte dessa opressão vem de batalhas invisíveis que precisam ser vencidas com armas espirituais. É por isso que a oração é tão importante. Quando você ora, não apenas fala com Deus, mas também levanta um escudo contra essas forças contrárias. Existe algo ainda mais doloroso do que enfrentar a inveja. É perceber que a vida parece estar cercada por barreiras invisíveis que não permitem avançar. É como estar diante de um muro que não foi construído por mãos humanas, mas que é real e sufocante. Esse muro de impedimentos espirituais é o que muitas pessoas sentem quando se esforçam, tentam, planejam, mas tudo parece emperrar sem explicação. Ele sempre traz escape, sempre traz saída, sempre traz vitória.
Ao longo desta mensagem, vamos nos aprofundar ainda mais nesse tema e caminhar até o momento da oração, onde o peso invisível será transformado em paz. Você vai perceber que, quando a presença de Deus invade, a inveja perde o poder, os impedimentos caem e a vida volta a fluir com liberdade. Este é o tempo de romper, é o tempo de libertação, é o tempo de viver aquilo que já foi prometido para você. Você já viveu esse ciclo? Acredita que finalmente a oportunidade chegou, mas algo inesperado acontece e faz tudo ruir? Esse é o retrato do impedimento, a muralha que insiste em se levantar para atrasar ou bloquear os planos que já deveriam estar acontecendo em sua vida. A Bíblia mostra exemplos claros de como esses muros se manifestam. O povo de Israel, quando saiu do Egito, tinha a promessa de uma terra fértil, mas encontrou o Mar Vermelho como o primeiro obstáculo. Depois, no deserto, enfrentaram fome, sede, inimigos e incredulidade. Cada barreira era um impedimento que parecia impossível de vencer. Mas em cada muro, o poder de Deus se manifestou de forma sobrenatural. O mar se abriu, a água brotou da rocha, o maná caiu do céu. E até muralhas de pedra, como as de Jericó, vieram ao chão diante da obediência e da fé. Esses relatos não estão apenas no passado. Eles revelam um princípio espiritual eterno. Nenhum impedimento é maior do que o agir de Deus. No mundo espiritual, os impedimentos podem se levantar em diferentes áreas. Alguns enfrentam muros em suas finanças, trabalhando muito, mas nunca prosperando. Outros veem barreiras em relacionamentos, sempre tentando construir algo sólido, mas tudo acaba em decepção. Há aqueles que vivem muros na saúde, com enfermidades que não têm explicação natural. E muitos enfrentam impedimentos emocionais, como medo, ansiedade e insegurança, que travam seus passos. Pode ser que ele exista por um tempo, mas a promessa é que haverá uma passagem, um caminho aberto, uma saída que só a mão de Deus pode produzir. É preciso compreender que muitos desses impedimentos não são apenas externos. Parte deles nasce dentro de nós, alimentados por palavras negativas, crenças limitantes e experiências de fracasso. O inimigo aproveita essas brechas internas para levantar barreiras externas. É por isso que a oração tem tanto poder. Esses muros são reais, não no sentido físico, mas no efeito devastador que produzem na vida. O Salmo 91 nos lembra que Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente em meio à tribulação. Isso significa que mesmo diante de muros intransponíveis, o Senhor oferece proteção e escape. Já o Salmo 23 reforça que ele guia pelas veredas da justiça e conduz a pastos verdejantes. Essas imagens mostram que o muro não é o fim da caminhada. Quando você ora, não está apenas pedindo ajuda, mas declarando que o muro não vai permanecer. A oração é como um martelo espiritual que, a cada palavra de fé, vai rachando a muralha até que ela caia por completo. Quantas vezes você já acreditou que não dava mais e no último momento uma porta inesperada se abriu? Isso mostra que o muro nunca foi maior que o propósito de Deus. Ele pode atrasar, pode intimidar, mas não pode parar quem caminha em aliança com o Senhor. Por isso, hoje é dia de encarar de frente os impedimentos. Não como quem se desespera, mas como quem declara: se Deus é por mim, quem será contra mim? Enquanto você escuta esta mensagem, comece a identificar os muros que têm se levantado em sua vida. Nomeie-os mentalmente: o muro da dívida, o muro da enfermidade, o muro da solidão, o muro da injustiça. Reconheça que eles existem, mas não aceite que permaneçam. Porque ao longo deste vídeo, você será conduzido a um momento de oração que tem poder para derrubar cada um deles. E quando essas barreiras caírem, você verá que o que parecia impossível era apenas cenário para um testemunho maior. Os muros não existem para te destruir, mas para revelar a grandeza de Deus ao derrubá-los. Por isso, mantenha sua atenção firme, porque a cada parte deste conteúdo você está se aproximando do momento em que esses impedimentos vão ruir. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa viver debaixo da cobertura de Deus. Significa não apenas conhecer o Senhor, mas caminhar diariamente em comunhão com Ele.
Quem vive nesse esconderijo carrega uma proteção que não pode ser explicada apenas com lógica humana, porque é uma blindagem espiritual que envolve corpo, mente e espírito. Esse segredo da proteção espiritual não é sobre viver sem problemas, mas sobre atravessá-los sem ser destruído. Assim como as muralhas de Jericó caíram ao som do clamor, as barreiras da sua vida cairão diante da sua fé. Há uma verdade que poucos compreendem. Não importa o tamanho da inveja ou da barreira, o segredo para vencer não está na força humana, mas no lugar onde você escolhe habitar espiritualmente. O Salmo 91 começa com uma revelação poderosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma chave. O texto continua dizendo que ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso mostra que existem armadilhas preparadas, existem ataques silenciosos que não se veem, mas o Senhor já está um passo à frente, desviando cada armadilha e quebrando cada plano do inimigo. Quantas vezes você percebeu que escapou de situações que poderiam ter acabado em tragédia? Talvez nem tenha notado, mas essa foi a proteção espiritual agindo em sua vida. O segredo é que essa proteção não é automática. Ela está disponível, mas precisa ser ativada pela fé, pela entrega, pela permanência em Deus. O Salmo não diz aquele que visita o esconderijo, mas aquele que habita. Existe uma diferença entre visitar a presença de Deus em momentos de desespero e habitar nela todos os dias. Quem apenas visita, experimenta uma ajuda momentânea. Quem habita, carrega uma atmosfera constante de proteção. Isso significa que o Senhor não apenas guarda dos ataques visíveis, mas também dos pensamentos tóxicos que tentam corroer a paz. Quantos carregam preocupações que tiram o sono? Quantos sentem a mente oprimida por medos que nunca se realizam? Essa promessa é para lembrar que a proteção divina cobre também a mente, trazendo descanso mesmo em meio à guerra. Quando olhamos para o Salmo 23, encontramos a mesma essência. Mas, na verdade, a proteção espiritual é passar pela luta sem ser derrotado. É atravessar a tempestade e chegar do outro lado mais forte. É enfrentar a inveja e sair dela com testemunho. É ver os impedimentos se levantarem e depois testemunhar sua queda diante do poder de Deus. A proteção não remove a batalha, mas garante a vitória. O segredo está em cultivar diariamente esse lugar de refúgio. Não é esperar o problema chegar para buscar a presença, mas viver de forma contínua em oração, meditação da palavra e confiança no Senhor. Quando a alma aprende a descansar em Deus, os ataques podem até vir, mas não encontram brechas para prosperar. O coração pode até ouvir o barulho da guerra, mas permanece firme porque sabe que está guardado. Você precisa compreender isso agora. A proteção espiritual não é apenas uma promessa distante, é uma realidade acessível para quem decide habitar no esconderijo do Altíssimo. E à medida que seguimos nesta mensagem, você será conduzido a orar e declarar essa proteção sobre todas as áreas da sua vida. Porque não basta conhecer o segredo, é preciso ativá-lo pela fé. O Senhor já prometeu: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. É como a diferença entre entrar numa casa quando chove e morar dentro dela permanentemente. O primeiro se abriga apenas por um tempo. O segundo vive em segurança contínua. E essa proteção espiritual vai além do físico. Muitas vezes, a inveja e os impedimentos começam no campo emocional, lançando setas de ansiedade, medo e desânimo. O Salmo 91 promete que não temerás o terror noturno nem a seta que voa de dia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. O segredo da proteção espiritual está aqui. Não é sobre a ausência de vales, mas sobre a presença de Deus dentro deles. A diferença não é o cenário, mas a companhia. Andar pelo vale sozinho é desesperador. Andar pelo vale acompanhado do pastor que guia e protege
é viver em paz mesmo em território de guerra. Esse é o ponto que precisamos entender. Muitos pensam que proteção é não enfrentar lutas. Essa é a blindagem espiritual que quebra a inveja e derruba cada impedimento. Quando a vida parece cercada pela inveja e pelos impedimentos, existe uma verdade que precisa ser lembrada. O Senhor não é apenas um Deus distante que observa de longe. Ele é o pastor que guia cada passo do caminho. O Salmo 23 declara com firmeza: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Essas palavras carregam um poder imenso, porque revelam que não caminhamos sozinhos. Essa dependência não é sinal de fraqueza, mas de confiança. Da mesma forma, quando reconhecemos que o Senhor é nosso pastor, deixamos de lutar apenas com as nossas próprias forças e passamos a confiar que Ele tem olhos para ver além do que enxergamos. Enquanto você enxerga apenas um obstáculo, Deus vê o caminho por trás da barreira. Enquanto você sente apenas o peso da inveja, Ele já preparou a mesa da vitória diante dos inimigos. Perceba como o Salmo traz um equilíbrio. De um lado, a imagem do vale escuro, de outro, a presença do pastor. Isso ensina que não é o ambiente que define o destino, mas quem caminha ao nosso lado. A inveja pode lançar sombras, os impedimentos podem levantar muralhas, mas o pastor continua conduzindo, passo após passo, até que o vale fique para trás. Há ainda uma promessa mais profunda: "Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos." Quando você se lembra de que não caminha sozinho, o medo perde força. Quando você entende que existe um pastor cuidando de cada detalhe, a ansiedade dá lugar à confiança. A inveja pode lançar olhares, os impedimentos podem tentar se levantar, mas você descansa na certeza de que o Senhor já está à frente. E isso muda tudo. Hoje você precisa se lembrar: a proteção de Deus não é apenas sobre sobreviver, mas sobre viver guiado com propósito. Essa expressão popular carrega em si uma realidade espiritual. Quando alguém olha para a vida de outra pessoa, não com gratidão ou inspiração, mas com inveja, ressentimento e desejo de que algo dê errado. Esse olhar não é apenas uma metáfora, ele simboliza uma energia negativa que é lançada contra a caminhada do outro. O mais perigoso é que muitas vezes esse ataque vem de onde menos se espera. Pessoas próximas, colegas de trabalho, até familiares. A função do pastor é guiar, proteger, alimentar e conduzir as ovelhas para lugares seguros. Assim também Deus age conosco. Ele não permite que sejamos deixados à mercê dos obstáculos, mas caminha à frente, abrindo veredas e mostrando direções que muitas vezes nós não conseguiríamos enxergar. Essa imagem é mais profunda do que parece. A ovelha é um animal frágil, que se perde facilmente e não consegue se defender sozinha. Ela depende integralmente do cuidado do pastor. Você já notou como, depois de compartilhar algo especial, as coisas parecem começar a dar errado? Já percebeu como, após uma vitória, um ciclo estranho de dificuldades se inicia? Esses podem ser sinais de que palavras e pensamentos carregados de inveja foram lançados contra a sua vida. Não significa que essas forças tenham poder absoluto, mas significa que é preciso estar protegido espiritualmente para que não encontrem brechas. O Salmo 91 fala sobre a seta que voa de dia. O Salmo continua dizendo: "Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas." Essas duas imagens falam de sustento e paz. O verde dos pastos simboliza alimento, abundância e provisão. A água tranquila representa descanso, cura emocional e renovação espiritual. Isso mostra que a liderança do pastor não é apenas em momentos de crise, mas também na manutenção da vida. Isso significa que o olho gordo pode até observar, mas não tem poder para anular o banquete que Deus já separou. O olhar de inveja não pode roubar o que foi colocado pela mão divina. É como se o próprio Deus dissesse: "Enquanto tentam desejar o seu mal, eu multiplico o seu bem." Essa promessa traz descanso para o coração, porque mostra que o olhar de inveja nunca será mais forte que o olhar de favor do Senhor. O grande segredo é compreender que o olho gordo
só prospera quando encontra brechas. Ele não apenas remove a inveja e derruba impedimentos, mas também conduz a uma vida plena, onde há alimento espiritual e paz interior. Muitos vivem em constante inquietação, tentando resolver tudo com a própria força. Mas quando entregamos a direção ao pastor, experimentamos uma paz que o mundo não pode oferecer. Essa paz não significa ausência de luta, mas a certeza de que, mesmo em meio à luta, existe cuidado. O texto segue: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa é uma das maiores declarações de fé que existem. O vale da sombra da morte simboliza os momentos mais escuros da vida: crises, perdas, ataques espirituais, perseguições e medos profundos. Mas mesmo ali, a presença do pastor muda tudo. O medo não encontra espaço onde a companhia do Senhor é real. Ao reconhecer isso, você passa a viver de forma mais leve. Não com medo, mas com confiança. Porque a inveja pode até ser lançada, mas não encontra morada onde existe fé. E quando a fé se torna seu escudo, os ataques invisíveis deixam de ser ameaça e passam a ser apenas tentativas frustradas diante do poder de Deus. Enquanto seguimos nesta mensagem, prepare-se para identificar e romper com esses ataques. Essa é a prova de que a inveja pode até existir, mas não tem poder de anular o que Deus já determinou. Enquanto alguns torcem pela sua queda, o Senhor organiza um banquete diante de você. O que era para ser derrota se transforma em testemunho. O que era para ser vergonha se torna exaltação. Essa é a forma como o pastor age. Ele não apenas conduz, mas honra. Ele não apenas protege, mas faz transbordar. O segredo está em reconhecer essa liderança diariamente. É ali que os impedimentos se tornam gigantes intransponíveis. Antes de um muro espiritual nos parar, ele já se levantou na imaginação. Antes de um ataque do olho gordo nos atingir, ele já encontrou espaço no coração inseguro. É por isso que a Bíblia declara que, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. O que você acredita, repete e alimenta em pensamentos molda a forma como enxerga a vida e como enfrenta os desafios. A mente é o campo onde as setas invisíveis mais atuam. O pastor não apenas salva a ovelha do perigo, mas também a conduz até o destino certo. Essa é a diferença entre lutar sozinho e ser guiado pelo Senhor. E quando você se posiciona em oração, reconhecendo Deus como seu pastor, Ele te coloca em lugares de honra, renova sua alma e transforma cada vale em testemunho de vitória. Poucas coisas são tão nocivas e, ao mesmo tempo, tão invisíveis quanto o ataque do chamado olho gordo. Ela prende a pessoa não fisicamente, mas emocional e espiritualmente, impedindo que tenha paz. No Salmo 23, encontramos a resposta: refrigera a minha alma. Essa expressão não se refere apenas a descanso físico, mas a uma cura profunda na mente e no coração. O pastor não cuida apenas do corpo, ele restaura a alma. E restaurar a alma significa quebrar padrões de pensamento que alimentam a prisão interna. São olhares que carregam mais do que desaprovação. Carregam um peso espiritual que busca minar a confiança, travar conquistas e roubar a paz. A Bíblia nos mostra como esse tipo de olhar já se manifestava desde tempos antigos. No livro de Gênesis, lemos que os irmãos de José não suportaram ver o favor de Deus sobre sua vida. A inveja cresceu a tal ponto que se transformou em traição. Esse é o poder destrutivo do olho gordo. Ele não apenas deseja o mal, mas se alimenta do sucesso do outro, buscando meios de enfraquecê-lo. Ainda hoje, esse padrão se repete em diferentes formas. Quando você alcança algo, sempre haverá quem olhe com admiração genuína, mas também haverá quem olhe com desejo de que sua conquista se transforme em fracasso. O problema é que muitos não levam esse ataque a sério. Ignoram os sinais e seguem carregando pesos que não foram colocados por Deus. Aos poucos, essas sentenças se transformam em crenças limitantes que aprisionam. É como se a pessoa carregasse uma cela invisível, onde mesmo que as portas se abram, ela permanece parada por medo de sair.
Mas a boa notícia é que a oração tem poder para quebrar essas correntes internas. Quando você ora com fé, está entregando a Deus não apenas seus problemas externos, mas também suas crenças internas. Essa seta não é física, é espiritual. Representa ataques lançados de forma invisível, seja por palavras, pensamentos ou intenções ocultas. É o olho gordo em ação. Mas o mesmo texto garante que quem habita no esconderijo do Altíssimo não precisa temer, porque existe um escudo invisível que impede essas setas de atingirem o alvo. Essa é a diferença entre viver vulnerável e viver coberto pela presença de Deus. Já o Salmo 23 nos lembra que, mesmo diante dos inimigos, o Senhor prepara uma mesa. Quando você enxerga pela fé que o Senhor é seu pastor e nada lhe faltará, a mente se liberta da escassez. Quando você entende que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, a mente se liberta do medo. Quando você crê que o cálice transborda, a mente se liberta da ideia de limitação. Hoje é o momento de romper com essas amarras. Identifique quais pensamentos têm te prendido. Medo do futuro, trauma do passado, insegurança sobre o presente, brechas de insegurança, de orgulho, de falta de oração. É como uma porta entreaberta por onde a negatividade tenta entrar. Por isso, a vigilância espiritual é fundamental. Quando você cobre sua vida com oração, quando sela seus caminhos com a palavra de Deus, esses olhares perdem força. Esses ataques se dissipam antes mesmo de chegarem até você. Hoje você precisa tomar consciência de que não está desprotegido. O olho gordo pode ser silencioso, mas não é maior que o cuidado de Deus. Onde havia dúvida, haverá convicção. Onde havia medo, haverá coragem. Essa é a vitória que começa dentro de você e se reflete em cada área da sua vida. Existem portas na vida que não se abrem com força, inteligência ou influência. São portas espirituais trancadas por cadeados invisíveis que exigem uma chave especial. Essa chave não se compra, não se conquista com poder humano, não se obtém com atalhos. Ela se chama oração. Porque na oração que faremos mais adiante, toda a força do olho gordo será anulada, e a sua vida será cercada por um favor que ninguém poderá roubar. Onde havia peso, haverá paz. Onde havia atraso, haverá aceleração. Onde havia brecha, haverá cobertura. Esse é o poder da proteção divina contra o ataque silencioso da inveja. A maior parte das batalhas que enfrentamos não começa do lado de fora, mas dentro da mente. É ali que a inveja encontra terreno para se transformar em medo. A promessa é direta. A oração não é um eco perdido no vazio, mas uma convocação que alcança o coração de Deus e traz resposta. Quando a inveja tenta pesar, quando os impedimentos parecem intransponíveis, é a oração que muda o cenário. Não porque temos força em nós mesmos, mas porque ela conecta nossa fragilidade ao poder ilimitado do Altíssimo. No Salmo 23, vemos outra dimensão dessa chave. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O Salmo 91 fala sobre não temerás o terror noturno. Esse terror é a ansiedade que rouba o sono. São os pensamentos repetitivos que atormentam durante a noite. Quantas pessoas deitam-se exaustas, mas não conseguem descansar porque a mente está aprisionada? A cada lembrança, a cada preocupação, a cada palavra negativa recebida, a mente vai construindo correntes invisíveis que aprisionam. Isso é uma amarra mental. Mas orar é alinhar o coração humano com a vontade divina. É abrir espaço para que o sobrenatural governe o natural. É colocar a chave certa na fechadura espiritual e ver as portas girarem, não por nossa força, mas pela autoridade do céu. Essa é a razão pela qual tantas vidas mudam após um momento de oração sincera. Não porque as circunstâncias externas se transformaram sozinhas, mas porque portas espirituais se abriram e o fluir de Deus começou a se manifestar. Quando Ele refrigera a alma, pensamentos de derrota cedem lugar a convicções de vitória. Sentimentos de medo são substituídos por confiança e a ansiedade é trocada por paz. O problema é que muitos acreditam que basta orar para os impedimentos externos caírem.
mas não percebem que continuam presos internamente. De nada adianta as portas se abrirem se a mente continuar acreditando que não é digna de passar por elas. Cada oração feita com fé abre algo no mundo espiritual que logo se manifesta no mundo físico. Talvez você esteja diante de portas trancadas, uma área da vida que não avança, um projeto que não sai do lugar, um relacionamento que não prospera, uma saúde que não melhora. Você já tentou de tudo, mas continua parado diante da mesma barreira. É porque essa porta não responde à força do braço humano. Ela só se move diante da chave da oração. A inveja pode até ser anulada no mundo espiritual, mas se a mente não for renovada, a pessoa continua vivendo como se estivesse derrotada. Por isso, libertar a mente das amarras é tão importante quanto quebrar as cadeias externas. Como essas amarras se formam? Elas surgem de palavras que ouvimos, de experiências dolorosas, de fracassos repetidos. Cada vez que alguém diz, "Você não é capaz", isso nunca vai dar certo. Ninguém da sua família conseguiu. A mente registra como uma sentença. Está permitindo que ele renove sua mente, substitua pensamentos de derrota por promessas de vitória, troque a insegurança pela confiança e derrame a paz que excede todo o entendimento. A oração é como uma chave que abre a cela da mente, permitindo que você volte a caminhar em liberdade. Pense no que Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa verdade não é apenas informação, é revelação espiritual que transforma pensamentos e, consequentemente, atitudes. O Senhor já disse que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Hoje, essa promessa se cumprirá na sua vida. Existe algo no mundo espiritual que tem poder de mover ambientes e transformar destinos: a palavra profética. Não é apenas falar algo positivo, não é repetir frases de autoajuda, mas liberar declarações carregadas da autoridade de Deus que moldam realidades. Entregue cada um deles ao Senhor, porque enquanto você ouve esta mensagem, o Espírito Santo já está agindo em áreas da sua mente que precisam de cura. Cadeias invisíveis estão sendo quebradas, memórias de dor estão sendo restauradas e um novo padrão de fé está sendo estabelecido. Libertar a mente das amarras é essencial, porque só assim você poderá enxergar além dos impedimentos e caminhar na direção do propósito que Deus já preparou. Onde antes havia paralisia, haverá movimento. A oração é a chave que abre o que parecia fechado, que desbloqueia caminhos travados, que remove barreiras e faz com que o impossível se torne realidade. Quando compreendemos isso, deixamos de orar apenas como um hábito religioso e passamos a orar como quem usa a chave certa para acessar realidades sobrenaturais. O Salmo 91 deixa claro que aquele que clama ao Senhor é ouvido. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. O Salmo 23 também carrega essa força. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa não é apenas uma poesia, é uma palavra profética que se cumpre na vida de quem crê. São palavras que alinham a boca do homem à vontade de Deus, criando uma ponte entre o invisível e o visível. Ao longo da Bíblia, vemos como a palavra profética foi decisiva em momentos de crise. Eliseu declarou que haveria abundância em meio à fome, e no dia seguinte, a palavra se cumpriu. A unção simboliza capacitação divina, e o transbordar fala de abundância. Ambos são frutos da presença de Deus, acessados pela oração. Isso significa que a oração não apenas abre portas de livramento, mas também portas de provisão e honra. Enquanto alguns desejam o seu mal, a oração abre portas de bênçãos que ninguém pode fechar. Muitos subestimam o poder da oração porque não entendem sua natureza. Acham que orar é apenas falar palavras repetitivas ou pedir coisas a Deus. Pessoas podem ter dito que você não vai vencer, que não vai prosperar, que nunca terá paz. Essas palavras tentam se estabelecer como sentenças espirituais. Mas quando você se levanta em oração e começa a declarar a palavra de Deus, essas sentenças são quebradas. A palavra profética não apenas anula as maldições,
mas também planta sementes de vitória que crescem e dão frutos no tempo certo. O segredo é entender que não basta ouvir a palavra, é preciso pronunciá-la. Pense nos grandes homens e mulheres da Bíblia. Ana, estéril e desprezada, orou com lágrimas e Deus abriu sua madre, dando-lhe Samuel. Elias orou, e o céu que estava fechado se abriu, derramando chuva sobre a terra. Paulo e Silas, presos em cadeias, oraram e cantaram e as portas da prisão se abriram. Em todos esses casos, a oração não foi ritual, foi chave. Chave que abriu o ventre, chave que abriu os céus, chave que abriu prisões. O mesmo acontece hoje. E não se trata de orar uma única vez, mas de perseverar, como quem sabe que a fechadura não resiste ao movimento da chave. Cada oração feita em fé é uma volta a mais que aproxima da abertura completa. A oração é também uma chave de proteção. Quando você ora, sela sua vida contra o olho gordo, contra palavras negativas e contra ataques invisíveis. É como trancar sua casa por dentro, impedindo que o inimigo encontre entrada. O Salmo 91 promete: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa proteção não é automática. Ela é ativada quando você escolhe usar a chave. Oração é abrir a porta do favor e fechar a porta das brechas. Hoje entenda isso. Oração não é perda de tempo, é investimento de fé. Não é repetição vazia, é autoridade espiritual. Não é apenas pedir, é abrir. E quando você se posiciona em oração, não importa quão pesada seja a inveja, quão alto seja o muro, quão forte seja o impedimento, a chave já está em suas mãos. O que parecia fechado por anos pode se abrir em segundos diante do poder de Deus. Enquanto seguimos nesta mensagem, prepare seu coração, porque logo oraremos juntos. E essa oração será a chave que abrirá portas que estavam trancadas há muito tempo. Portas de vitória, de restauração, de provisão e de paz. A palavra profética é a arma que transforma ambientes. Por isso, prepare o coração, porque daqui em diante, cada declaração que você fizer não será apenas um desejo, mas um decreto carregado de autoridade. E esse decreto será capaz de abrir o que estava fechado, quebrar o que estava travado e trazer à existência aquilo que Deus já sonhou para você. Elas são lembretes vivos de que, se Deus fez no passado, Ele pode fazer novamente hoje. Pense em José, um jovem sonhador que sofreu a inveja mais cruel, a dos próprios irmãos. Eles não suportaram ver o favor de Deus sobre a vida dele e, movidos pela inveja, o venderam como escravo. Aos olhos humanos, sua história parecia ter chegado ao fim, mas o que parecia derrota se tornou degrau para a vitória. No Egito, mesmo em meio a prisões e falsas acusações, José se manteve fiel. A palavra profética é como uma espada que corta as correntes invisíveis da inveja, que derruba os muros dos impedimentos e que estabelece no mundo físico aquilo que já foi liberado no céu. A Bíblia nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que o que falamos tem peso espiritual. Cada palavra pode ser semente de vitória ou de derrota, de libertação ou de prisão. O inimigo sabe disso e tenta constantemente colocar palavras de medo, fracasso e limitação na boca das pessoas. Quando alguém diz: "Eu não consigo, nada dá certo para mim, minha vida nunca vai mudar", está profetizando contra si mesmo, mesmo sem perceber. Por outro lado, quando uma pessoa se levanta e declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido", está liberando palavras que têm poder de reverter cenários e atrair a intervenção divina. O Salmo 91 é por si só uma declaração profética. Quando diz: "Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda", está estabelecendo um decreto espiritual sobre proteção. Mas Ana decidiu transformar sua dor em oração. Ela não se conformou com o bloqueio que enfrentava, mas derramou sua alma diante do Senhor. Sua oração foi tão intensa que o sacerdote pensou que ela estava embriagada. E foi justamente ali, no altar, que o impossível aconteceu. Deus abriu seu ventre
e ela deu à luz Samuel, um dos maiores profetas de Israel. A inveja da rival não prevaleceu, o impedimento não permaneceu, porque a oração abriu caminho para o milagre. Ezequiel profetizou sobre ossos secos, e eles ganharam vida novamente. Jesus declarou que Lázaro, morto há 4 dias, sairia da sepultura, e ele ressuscitou. Em cada caso, o ambiente natural estava dominado por impossibilidades, mas a palavra profética mudou a atmosfera. Trouxe vida onde havia morte e abriu caminhos onde só havia barreiras. Esse mesmo princípio vale para a sua vida. A inveja pode ter lançado palavras contrárias contra você. Oração em silêncio tem seu lugar, mas há momentos em que você precisa liberar em voz alta aquilo que crê. Quando você declara: "Eu sou protegido pelo sangue de Jesus, minha casa está guardada pelo Senhor. Nenhum impedimento pode deter o propósito de Deus na minha vida." Você está liberando decretos espirituais que reorganizam o mundo ao seu redor. É por isso que a inveja perde força diante de quem profetiza. Ana não venceu porque não enfrentou impedimentos, mas porque transformou o bloqueio em clamor. Neemias não venceu porque não teve oposição, mas porque se recusou a desistir diante dela. O mesmo acontece hoje. Talvez você esteja enfrentando inveja que vem de pessoas próximas. Talvez carregue impedimentos que parecem inquebráveis. Talvez sofra zombarias como Ana, perseguições como Neemias ou traições como José. Porque a inveja lança palavras negativas, mas a profecia libera decretos de vitória. Talvez você esteja acostumado a ouvir palavras duras desde a infância. Talvez tenha recebido rótulos de incapaz, de fracassado, de alguém que nunca iria longe. Essas palavras se tornaram como correntes na sua mente e barreiras no seu caminho. Mas hoje, você está sendo chamado a substituí-las por declarações proféticas de fé. Ele é capaz de derrubar os muros que te cercam, de quebrar os impedimentos que te aprisionam e de transformar a inveja que lançaram contra você em plataforma de vitória. Essas histórias são mais do que registros do passado. São convites para que você acredite que também pode viver uma história de vitória. Porque o Deus que agiu ontem é o mesmo que age hoje e será o mesmo que agirá amanhã. A palavra que sai da sua boca pode anular anos de sentenças negativas e abrir novos ciclos de bênçãos. É por isso que, nesta mensagem, não apenas oraremos, mas também faremos declarações proféticas juntos. Porque a fé não é apenas crer em silêncio, é declarar em voz alta. E quando você unir sua voz à promessa de Deus, algo sobrenatural acontecerá. Onde havia atraso, virá aceleração. Onde havia peso, virá leveza. Onde havia silêncio de derrota, se ouvirá o som da vitória. A oração de libertação não é apenas um conjunto de palavras, é um ato de fé que move o céu e transforma a terra. É o momento em que a sua boca se torna instrumento de vitória, em que o invisível responde ao visível, em que a atmosfera espiritual ao redor da sua vida começa a mudar de forma concreta. Feche os olhos agora e permita que sua alma se concentre. A melhor forma de entender que a inveja e os impedimentos não têm poder absoluto sobre a vida de quem confia em Deus é olhar para as histórias de vitória registradas nas Escrituras. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é um manual de fé que mostra como homens e mulheres comuns enfrentaram forças contrárias, muitas vezes maiores do que eles, e ainda assim venceram porque estavam debaixo da mão poderosa do Senhor. Essas histórias não estão registradas por acaso. E o Senhor transformou sua dor em testemunho, colocando-o como governador da nação mais poderosa da época. A inveja tentou destruir, mas foi usada como instrumento para acelerar o propósito. Essa história nos lembra que a inveja pode até atrasar, mas nunca pode impedir o plano de Deus. Outro exemplo poderoso é o de Ana, esposa de Eucana. Ela sofria humilhação porque não podia gerar filhos, enquanto sua rival zombava dela constantemente. Aos olhos humanos, era um impedimento definitivo. Você clama, ele livra. Você crê, ele age. Ore assim comigo. Senhor Todo-Poderoso, neste momento, eu me coloco em Tua presença, reconhecendo que sozinho não consigo lutar contra as forças invisíveis
que tentam me parar. Eu entrego diante de ti cada área da minha vida onde tenho sentido peso, onde a inveja se levantou, onde impedimentos travaram meus passos. Eu declaro, em nome de Jesus, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda seta lançada contra a minha vida cai por terra agora. Que este transbordar seja sinal da vitória que já começa a se manifestar em minha vida. Eu declaro em nome de Jesus que toda cadeia espiritual que me prendia está sendo quebrada. Onde havia muros, o Senhor está abrindo caminhos. Onde havia bloqueios, portas se abrem agora. Onde havia peso, o teu Espírito traz leveza. Onde havia medo, a tua presença traz coragem. Onde havia escuridão, a tua luz invade e me liberta. Neemias também enfrentou uma barreira gigantesca. Sua missão era reconstruir os muros de Jerusalém, mas logo se levantaram inimigos que tentaram impedir a obra. Sambalate e Tobias zombavam, lançavam palavras de desânimo e até tramaram conspirações para parar o trabalho. Humanamente parecia impossível continuar, mas Neemias não se deixou intimidar. Ele respondeu às ameaças com oração e perseverança. Em apenas 52 dias, os muros foram reconstruídos, algo que parecia impossível até mesmo para os mais otimistas. Essa história mostra que os impedimentos podem se levantar com força, mas não resistem a um coração decidido em oração e ação. Esses exemplos nos ensinam um princípio atemporal. A vitória não vem da ausência de inveja ou de obstáculos, mas da presença de Deus no meio deles. José não venceu porque não teve inveja contra si, mas porque permaneceu firme no propósito. Depois de clamar e entregar tudo ao Senhor, chega o momento de colocar sua boca como instrumento de autoridade espiritual, liberando palavras que alinham sua vida com as promessas divinas. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir, mas também ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, quando você enche o coração com a palavra e começa a declarar em voz alta, não apenas fortalece sua fé, mas também estabelece decretos que reverberam no mundo espiritual. Mas a mensagem que essas histórias deixam é clara. Se você permanecer firme, se usar a chave da oração, se confiar no Senhor como seu pastor, a vitória será inevitável. Cada história bíblica é um lembrete de que Deus não mudou. O mesmo Deus que tirou José da prisão e o colocou no trono, que transformou a esterilidade de Ana em fertilidade, que capacitou Neemias para reconstruir muros impossíveis, é o mesmo Deus que hoje olha para a sua vida. Ele continua abrindo caminhos, levantando os caídos, fortalecendo os fracos e honrando aqueles que confiam nele. A sua história ainda não terminou, e se você permanecer na fé, ela também será lembrada como testemunho de vitória. Chegamos ao momento mais decisivo desta mensagem, o instante em que não falamos apenas sobre a inveja, sobre os impedimentos ou sobre as batalhas invisíveis, mas nos colocamos diante de Deus para quebrar cada uma dessas correntes. Eu declaro que nenhuma inveja prosperará contra mim. Eu declaro que todo impedimento já caiu por terra. Eu declaro que portas se abrem diante dos meus passos. Eu declaro que minha mente é livre, minha alma é restaurada e meu espírito é fortalecido. Eu declaro que vivo debaixo da sombra do Altíssimo e descanso na presença do Onipotente. Eu declaro que o Senhor prepara uma mesa de vitória diante dos meus inimigos. Imagine diante de você todos os muros que têm se levantado, todas as palavras de inveja que já foram lançadas, todas as situações que têm paralisado o seu caminhar. Coloque tudo isso diante do Senhor, porque Ele é poderoso para desfazer cada obra das trevas e abrir novos caminhos. A promessa em Salmo 91 é clara: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Essa é a base da oração de libertação. Você invoca, ele responde. Não se trata apenas de um momento de emoção, mas de construir um novo padrão de pensamento e de vida. Quando você começa a declarar todos os dias que o Senhor é o meu pastor, sua mente passa a acreditar nisso, seu coração passa a descansar nessa verdade,
e sua vida começa a refletir essa confiança. Quando você repete que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, sua fé se torna um escudo contra qualquer ataque invisível. Mas hoje é o dia em que você substitui cada palavra negativa por declarações de fé. Porque a palavra de Deus diz que diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, eu sou rico. Diga ao doente, eu sou curado. Isso é fé em ação. Fé que declara o que ainda não se vê como se já fosse realidade. Enquanto você declara, algo acontece dentro de você e ao seu redor. A atmosfera muda, o coração se enche de esperança, a mente se alinha com a verdade e o mundo espiritual responde. Porque quanto mais você declarar, mais sua vida será alinhada com a vitória que já foi conquistada para você. Muitas pessoas acreditam que a vitória espiritual acontece em um único momento, como se uma oração resolvesse tudo de forma definitiva e imediata. Embora existam milagres instantâneos, a maioria das conquistas espirituais é fruto de perseverança. O inimigo sabe disso e usa uma das suas maiores estratégias, o desânimo. Não se trata de buscar a presença de Deus apenas nos momentos de luta, mas de permanecer debaixo de sua sombra todos os dias, em tempos de vitória ou de provação. O mesmo encontramos no Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse todos os dias é a essência da perseverança. Não é algo temporário, é constância, é fidelidade, é permanecer mesmo quando tudo diz para desistir. É levantar-se para orar mesmo depois de noites mal dormidas. É declarar vitória mesmo quando o cenário ainda mostra derrota. É confiar que a mesa preparada diante dos inimigos não é uma metáfora distante, mas uma promessa que se cumpre para aqueles que não desistem. A inveja pode se intensificar, os impedimentos podem se multiplicar, mas a perseverança é a chave que faz tudo ruir. O inimigo tenta convencer que, se nada mudou após algumas orações, é porque Deus não ouviu. A cada volta, nada parecia acontecer. As muralhas continuavam de pé imponentes, mas a perseverança foi a chave. No 7º dia, após 7 voltas e um grande clamor, as muralhas caíram. O que teria acontecido se o povo tivesse desistido no 5º ou 6º dia? Jamais teria visto o milagre. Essa é a lição: perseverar até o fim. A perseverança também molda o caráter. Ela ensina disciplina, fortalece a fé, amadurece a alma. Muitos querem milagres, mas não querem processo. Perseverar é levantar-se todos os dias e dizer: o Senhor é o meu pastor. É declarar: 1000 cairão ao meu lado, mas eu não serei atingido. É repetir: nenhum mal me sucederá. É sustentar a fé até que o que foi declarado se torne realidade. Talvez você já tenha desistido de algumas áreas da sua vida porque o tempo passou e nada mudou. Mas esta palavra vem como convocação. Volte a perseverar. Retome suas orações, retome suas declarações, retome sua confiança, porque Deus honra quem permanece. Que toda palavra negativa seja anulada, que todo olhar de inveja perca sua força, que todo espírito de atraso seja expulso neste instante. Senhor, eu clamo pela tua proteção, como está escrito no Salmo 91. Que os teus anjos sejam enviados ao meu redor, guardando-me em todos os meus caminhos. Que eu seja escondido no teu esconderijo, protegido pela tua sombra. Derrama sobre mim o óleo fresco da tua unção, como diz o Salmo 23. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Uma das maiores revelações da caminhada cristã é compreender que as provações não são o fim, mas a preparação para um novo começo. O que o inimigo planeja como armadilha, Deus transforma em degrau. O que parecia barreira, Deus usa como porta. Essa é a lógica divina. Nada do que enfrentamos é em vão. Cada luta tem um propósito. Cada lágrima rega sementes de vitória. Cada impedimento pode ser convertido em caminho aberto. Quando olhamos para o Salmo 23, percebemos esse princípio.
Pai, eu te entrego cada área da minha história e profetizo que o tempo de impedimento terminou. Eu tomo posse da promessa de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio que mesmo diante dos meus inimigos, o Senhor prepara uma mesa de vitória. Eu confio que o teu favor é maior que qualquer inveja e que a tua bênção é mais forte que qualquer palavra contrária. Em nome de Jesus, eu libero perdão sobre aqueles que se levantaram contra mim, porque sei que ninguém pode impedir o que o Senhor já determinou para a minha vida. Eu me revisto agora da tua paz, da tua alegria e da certeza de que estou livre. Nenhuma cadeia poderá me prender novamente, nenhum peso poderá me sufocar, nenhum impedimento poderá me parar, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu recebo pela fé esta libertação e declaro que a partir de hoje caminho em novidade de vida. Amém. Enquanto essa oração é feita, algo invisível acontece. Correntes caem, muros ruem, pesos são arrancados. Não é apenas emoção, é realidade espiritual. Porque a palavra garante que tudo o que ligarmos na terra será ligado no céu. A libertação começa agora e se estende sobre cada área da sua vida. A oração abre portas, mas são as declarações de fé que consolidam a vitória. O mesmo se vê no Salmo 91, quando o Senhor promete livramento e resposta ao clamor. A angústia é real, a seta que voa de dia é real, a peste que anda na escuridão é real, mas nenhuma delas tem a palavra final. O Senhor não apenas protege, Ele transforma a ameaça em cenário de livramento. Essa é a essência de transformar provações em portas abertas. Entender que o mal existe, mas não prevalece. Na Bíblia, vemos isso em muitas histórias. As declarações de fé são mais do que frases bonitas, são armas de guerra. O inimigo lança palavras de derrota, a inveja carrega palavras de maldição. Mas quando você responde com declarações fundamentadas na palavra de Deus, está levantando um escudo que neutraliza toda seta. O Salmo 91 e o Salmo 23 são exemplos vivos de declarações de fé. Em cada situação, a provação não encerrou a história. Ela abriu uma nova porta. Na vida prática, isso significa que as dificuldades que você enfrenta hoje podem ser o instrumento que Deus usará para te levar a lugares maiores. Talvez você esteja atravessando crises financeiras, mas essa experiência pode abrir portas para novos caminhos de provisão. Talvez enfrente perseguição ou inveja, mas isso pode ser a forma de Deus te afastar. Quando o salmista diz, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ele não está descrevendo apenas um desejo, está afirmando uma realidade espiritual que se manifesta no natural, quando declara, "Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda." Está liberando um decreto que afasta toda ação contrária. Agora é o seu momento de declarar. Repita em voz alta, sem medo, porque cada palavra que você libera carrega peso espiritual. Eu declaro que sou protegido pelo Senhor. A lágrima que você chorou pode regar a colheita que virá. O que parecia perda pode ser virado em ganho eterno. O segredo é não desistir no meio da provação. Muitas pessoas param quando o peso fica insuportável, sem perceber que o próximo passo pode ser justamente a porta aberta. A fé verdadeira é aquela que persevera até que a promessa se cumpra. É como caminhar em um túnel escuro, sabendo que a luz já está no final. Eu declaro que o meu cálice transborda e que a abundância chega em todas as áreas da minha vida. Cada declaração como essa não apenas fortalece sua fé, mas também envia uma mensagem clara ao mundo espiritual. Você não é mais escravo do medo, não é mais refém da inveja, não é mais prisioneiro de impedimentos. Você é livre, você é protegido, você é guardado pelo poder de Deus. A força das declarações de fé está no hábito de repeti-las até que elas se tornem parte de quem você é. E quando isso acontecer, você entenderá que nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma luta foi em vão. Cada batalha foi apenas um ensaio para a vitória que já estava preparada. Chegamos ao final desta mensagem e talvez o que mais precise ficar gravado no seu coração
é que a inveja, os impedimentos, os muros e até mesmo os ataques invisíveis não são maiores que a presença de Deus. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. É por isso que as declarações são tão importantes após uma oração de libertação. Elas não deixam espaço para a dúvida, não permitem que o inimigo volte a lançar mentiras, não abrem brechas para que a mente volte a ser aprisionada. São como tijolos que constroem um muro de proteção ao redor da sua fé. Talvez você tenha passado anos repetindo frases de derrota. Talvez tenha ouvido palavras que feriram sua identidade. Talvez tenha acreditado que nunca seria capaz de vencer. As histórias de José, Ana, Neemias, Daniel, Paulo e Silas nos lembraram que o impossível pode se transformar em vitória diante da perseverança e da oração. A cada capítulo desta mensagem, o Espírito Santo foi construindo em você uma consciência de que a inveja não tem a palavra final, que os impedimentos não são definitivos e que as provações podem se transformar em portas abertas. Porque quando você fala em fé, não está falando sozinho. O céu ecoa suas palavras e a mão de Deus age em resposta. Então, a partir de hoje, faça das declarações de fé um hábito diário. Pela manhã, ao acordar, declare que o Senhor é seu pastor. À noite, antes de dormir, declare que está guardado pela sombra do Altíssimo. Em momentos de luta, declare que nenhuma arma forjada prosperará. Em momentos de alegria, declare que o cálice transborda. Ele não teme tanto quem ora uma vez, mas teme profundamente quem ora todos os dias. Quem insiste, quem não abre mão da fé, mesmo quando não vê resultados imediatos. A perseverança é o segredo que transforma a oração em estilo de vida, e não em recurso de emergência. O Salmo 91 revela essa dimensão quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar significa permanecer, não visitar de vez em quando, mas fazer morada. Isso é perseverança. Não importa o quanto o inimigo tente, a promessa é clara. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. E também, certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Essas não são palavras distantes, são decretos que pertencem a você. Se escolher caminhar com fé, a partir de agora, comece a enxergar a sua vida com novos olhos. O que antes parecia derrota, veja como preparação. O que parecia atraso, veja como cenário de aceleração. Na Bíblia encontramos inúmeros exemplos de pessoas que só conquistaram porque perseveraram. Ana orou ano após ano, mesmo diante da humilhação, até que Deus lhe concedeu Samuel. Elias orou insistentemente por chuva, até que na 7ª vez o sinal apareceu no horizonte. Paulo perseverou em sua missão mesmo diante de prisões e perseguições, porque sabia que o prêmio não era para os que começam, mas para os que permanecem até o fim. Perseverança é continuar acreditando quando a resposta demora. Porque a vitória não está em quem começa cheio de emoção, mas em quem permanece até o fim com convicção. Receba esta palavra como selo de Deus sobre sua vida. Declare agora em voz alta: eu sou livre, eu sou guardado, eu sou vitorioso em Cristo Jesus. E a cada dia lembre-se de que o mesmo Deus que derrubou muralhas, que abriu mares, que ressuscitou mortos, continua agindo. A sua história não termina em derrota, termina em vitória. Essa é a mentira que aprisiona muitos corações. A verdade é que cada oração feita com fé já gera movimento no mundo espiritual. Algumas respostas são imediatas, outras precisam de tempo, porque envolvem processos maiores que não enxergamos. Mas nenhuma oração é perdida. Perseverar é crer que, mesmo sem ver, algo já está acontecendo. É como a história de Josué diante das muralhas de Jericó. Deus mandou o povo marchar ao redor da cidade por 7 dias, em silêncio. Só que é no processo da perseverança que Deus trabalha dentro de nós. Ele não apenas remove impedimentos, mas também nos prepara para lidar com a vitória. Porque de nada adianta portas abertas se não estamos prontos para atravessá-las. Perseverar é ser treinado por Deus para sustentar aquilo que Ele vai entregar. Hoje você precisa entender que a inveja e os impedimentos
não resistem a um coração perseverante. Eles até podem atrasar, mas não vencem quem não desiste. O poder não está apenas em começar, está em continuar. E quando você insiste em crer, mesmo sem ver, se torna impossível para o inimigo impedir o cumprimento da promessa. A perseverança é a ponte que conecta a oração de hoje ao milagre de amanhã. É ela que garante que cada clamor, cada lágrima, cada declaração não foi em vão. Por isso, mantenha-se firme. O muro pode ser alto, a inveja pode ser pesada, mas nenhum deles é mais forte do que o poder de um coração perseverante diante de Deus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A cena é paradoxal. A presença dos inimigos não impede a celebração, pelo contrário, é justamente diante deles que Deus prepara a mesa. Isso mostra que a provação não é apagada, mas transformada em palco de honra. A inveja pode até se levantar, mas será obrigada a assistir o favor de Deus se manifestando. O que parecia uma luta insuportável se torna testemunho de exaltação. José foi vendido como escravo, mas a escravidão o levou ao Egito, onde foi elevado a governador. O que parecia uma tragédia irreversível se tornou a porta para salvar uma nação inteira. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas a cova se transformou em palco para a glória de Deus, e sua fidelidade o elevou a posições de autoridade. Paulo e Silas foram aprisionados, mas a prisão se tornou lugar de adoração e libertação não apenas para eles, mas para todos que estavam ao redor. Talvez esteja lidando com enfermidades ou dores emocionais, mas isso pode te conduzir a um nível de fé e dependência que jamais experimentaria de outra forma. Transformar provações em portas abertas não significa romantizar a dor, mas enxergar o propósito escondido nela. É ter a consciência de que Deus não desperdiça nada. A inveja que tentaram contra você pode se tornar plataforma de crescimento. O impedimento que travou seus passos pode se transformar em impulso para uma direção nova. Mesmo sem ver, você avança, porque sabe que Deus não abandona a obra das suas mãos. Talvez você esteja diante de uma prova que parece insuportável, mas esta mensagem é para te lembrar. Essa luta pode ser justamente o que vai abrir um caminho novo. A mesa já está sendo preparada, a porta já está sendo destrancada, o milagre já está em andamento. Tudo o que você precisa é manter a fé viva, continuar declarando as promessas e confiar que, no tempo certo, Deus vai transformar o que hoje parece prisão em liberdade, o que hoje parece derrota em vitória. As provações não são sinais de abandono, são oportunidades para que a glória de Deus se manifeste de forma ainda maior. A inveja e os impedimentos não são barreiras finais, são apenas cenários onde o poder de Deus será revelado. Se até aqui você se identificou com cada palavra, se percebeu que muitas dessas batalhas fazem parte da sua história, entenda, isso não é coincidência, é propósito. Você foi guiado até este momento para ouvir que a sua vida não será mais refém de forças contrárias. O Salmo 91 nos garantiu que há proteção e livramento no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 23 nos mostrou que há cuidado e abundância nas mãos do bom pastor. Agora é a hora de tomar uma decisão: permanecer olhando para os obstáculos ou levantar-se em fé para caminhar na direção da vitória. Porque tudo o que ouvimos até aqui não é teoria, é convite. Convite para mudar sua postura, convite para se apropriar das promessas, convite para viver em um novo nível de liberdade espiritual. O Senhor está pronto para ser o seu pastor em cada passo, para preparar mesas diante dos inimigos, para derramar óleo fresco sobre a sua cabeça e para fazer transbordar o seu cálice. É possível que até hoje você tenha acreditado que a inveja era mais forte, que os muros eram altos demais, que os impedimentos eram inquebráveis. Mas o que parecia prisão era apenas cenário para um testemunho maior. Hoje você sai deste momento com uma nova chave: a oração como arma, a palavra profética como espada, a perseverança como caminho e a confiança em Deus como fundamento. Esses são os pilares que vão sustentar a sua vitória daqui para frente. Não permita que essa palavra se perca no esquecimento.
torne-a parte da sua vida. Ore todos os dias, declare fé constantemente, persevere sem desistir e creia que cada prova pode se tornar uma porta aberta. O que parecia inveja e bloqueio, veja como oportunidade para Deus mostrar que está acima de tudo. Porque não é a inveja que define sua história, não são os impedimentos que decidem o seu futuro. Quem escreve sua trajetória é o Senhor. E Ele já declarou que você é mais que vencedor. Então levante-se hoje com uma decisão firme, viver pela fé e não pelo medo. Andar guiado pelo pastor e não pelas circunstâncias. Habitar no esconderijo do Altíssimo e não em inseguranças humanas. E a partir de hoje, você caminha não debaixo do peso da inveja, mas debaixo da proteção do Altíssimo, guardado pelo bom pastor, vivendo a abundância da graça. Essa é a sua conclusão, não apenas desta mensagem, mas de uma fase da sua vida. Porque daqui para frente, cada passo será marcado pela certeza de que o mal não prevalece, de que as portas se abrem, de que a mesa já está posta e de que o futuro já foi escrito em vitória.